Olá pessoal, nesse vídeo então vou tratar da proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador. Essa é uma série de 10 vídeos, esse é o 5º vídeo. Vou tratar das decisões de segunda instância, algumas decisões de segunda instância e análise dos métodos matemáticos. Então o método matemático, você tem que analisar a reivindicação que você está examinando, como um todo e ver se existe um problema técnico sendo resolvido. Aqui nesse caso é o método de controle de temperatura de um forno, caracterizado pelos sistemas de controle de processar e calcular a partir da entrada do sensor e dos dados de calibração de temperatura conforme uma equação XYZ. Então veja que aparece uma equação matemática na reivindicação, mas não é problema, porque quando você examina a reivindicação como um todo, o que você tem é a solução de um problema técnico, que é o método de controle de temperatura de um forno. Então, ele se qualifica como invenção. Ele não entra em nenhum dos incisos lá do artigo 10, e eu não estou pedindo a patente para a fórmula XYZ, é essa situação aí, toda, que é objeto de proteção. Então, não tem problema ter uma equação. Uma equação é como se fosse um idioma, é um conceito expresso no idioma matemático, mas analisado como um todo, a reivindicação está ok. A Resolução 411 de 2020, que é a resolução em vigor, ela estabelece que técnicas de inteligência artificial, abrangendo ferramentas de machine learning e deep learning, entre outras, quando aplicadas à solução de problemas técnicos, podem ser consideradas invenção. Então, posso ter uma invenção na área de inteligência artificial? Pode. Ela vai se qualificar como invenção. Se vai ter novidade de atividade inventiva, é uma outra história, mas a princípio sim, pode. A questão da inteligência artificial é importante a gente ter em mente o seguinte, que no conceito geral, na computação normal, vamos dizer, tradicional, vamos chamar assim, você na verdade tem o quê? Você tem um conjunto de dados e que você aplica regras. O programa de computador, na verdade, é uma implementação de uma série de regras em cima dos seus dados de entrada, para você ter os dados de saída. Então, aqui no caso, é para classificar a imagem como sendo um cachorro, um gato, um peixe. Então, eu vou partir dos atributos, eu vou fazer uma série de testes em cima dos atributos para classificar esses dados como uma imagem de um desses animais. A inteligência artificial, ela funciona de uma maneira um pouco diferente, porque na verdade ela não vai encontrar o conjunto de regras. Na verdade, ela não vai dar os conjuntos. Na verdade, eu não dou para ela o conjunto de regras. O que eu dou eu dou o conjunto de entrada e eu dou o conjunto de saída. E a rede, ela se calibra. Então, na verdade, tudo constitui a ideia de que eu preciso construir pesos para cada célula dessa rede. Então, propriamente, eu não tenho um conjunto de regras. Eu nem sei qual é o conjunto de regras. Eu tenho, na verdade, uma rede que eu tenho pesos atribuídos a cada elemento dessa rede, de maneira tal que eu tenho na saída da minha rede os dados já classificados por cada item, ou cachorro, ou gato, ou peixe. Então, muda um pouco o paradigma. Nesse sentido, a questão da inteligência artificial vai ser fundamental os dados. Se eu treinar a minha rede com dados viciados, eu vou ter dados viciados no resultado. Se eu treinar minha rede com dados preconceituosos, eu vou ter dados preconceituosos na minha rede. Então, essa questão tem sido explorada aí por alguns autores. Essa Cat O'Neill, ela escreveu esse livro, que depois deu margem a esse vídeo na Netflix, Coded Bias. Então, que explora essa questão de a rede artificial, a inteligência artificial, muitas vezes ela serve como pano de fundo para esconder um preconceito. Na verdade, o preconceito está lá nos dados que você usou na rede. Mas você encapsula isso tudo. A inteligência artificial calculou isso. Mas, na verdade, qual foi os dados que você... Então, essa questão dos dados vai ser fundamental para o resultado da sua rede.
Quando você deposita uma patente na área de inteligência artificial, você não entrega os dados. Isso não é exigido. E isso é uma questão que está sendo discutida em debate, até que ponto você tem que fornecer esses dados para caracterizar a suficiência descritiva, né? Hoje em dia isso não é exigido. Resolução 411, então, ela trata da questão do pedido de patente, né? Os desenhos são facultativos, é encorajado que você apresente fluxogramas, mostrando onde está o ponto realmente que você inventou, telas do seu programa, se isso for importante, pode ser interessante também ter. Invenções implementadas de programas de computador podem ser reivindicadas como processo ou produto. Produto na forma de meios mais funções, na grande maioria das vezes, né? Reivindicações de categorias que se enquadram diretamente nas restrições do artigo 10 não são aceitas. Por exemplo, não seria aceita uma reivindicação do tipo software caracterizado por. Ela se incidiria no artigo 10 como programa em si. Ou então, programa de computador caracterizado por. Também não seria uma reivindicação aceita. Ou produto de programa de computador caracterizado por. Também não. E assim, essas referências elas teriam que ser evitadas, porque não seriam consideradas invenção. Reivindicações envolvendo matéria que incide no artigo 10 não deixam de ser consideradas como incidindo em tal artigo, apenas pelo fato de descreverem a função ou o resultado desejado são alcançados pelo uso de um computador, de um componente de computador, como processador, por meio da internet. Então, por exemplo, se você quer calcular uma solução de uma equação diferencial, caracterizado, na verdade isso é reivindicação, aparelho para calcular a solução de uma equação diferencial, caracterizado por meios para executar método de uma Runge-Kutta. Esse tipo de reivindicação ele não seria considerado invenção, porque o que eu tenho caracterizado é um método matemático aqui. Então, minha reivindicação analisada como um todo, ela descreve um método matemático. O fato de eu ter citado processador, ter citado computador, ou ter citado rede, mecanismos já conhecidos, meios já conhecidos, isso não exclui. Quer dizer, então, quando eu tenho uma reivindicação que o método incide no artigo 10, eu colocar essa reivindicação na forma de meios mais funções, em que esses meios já são conhecidos, eu vou analisar para efeitos de artigo 10 da mesma maneira que o método. Então, essa reivindicação de meios mais funções, ela acaba sendo meio que simétrica a uma reivindicação de método. Então, a expressão meios mais funções é utilizada para se referir a construções de produtos que contenham meios ou dispositivos para realizar funções, sem inserir a definição desses meios. Nesse caso, o técnico no assunto deve ter clareza de quais são os meios para implementar. Então, você pode usar essa reivindicação meios mais funções quando não há dúvida de que se trata esses meios aqui. Tá? Eu não posso me referir a meios para medir a temperatura até 1 bilhão de graus Celsius. Aí eu vou, mas que meios são esses? Como é que eu vou medir a temperatura até 1 bilhão? Eu não sei que meio é esse, então já não poderia ser usado. Quando a reivindicação do sistema não puder ser definida em termos estruturais, pode ser escrita em meios mais funções. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre decisões de segunda instância. Decisão de segunda instância você consegue pegar na internet, no site do NPI, né? Aqui é a página principal do site do NPI, você clica em patentes, vai aparecer a abazinha aqui de recursos e nulidades, e aqui aparecem então os links para as 5 edições das coletâneas. Tem coletâneas de 2017 até 2021. São coletâneas de segunda instância. É a última palavra do NPI na fase administrativa, né? Porque o NPI se pronuncia na fase administrativa nos recursos e nulidades administrativas. Depois disso, só na justiça. Então, essas decisões são decisões que é a última palavra do NPI na fase administrativa. Pode ser que na judicial venha mudar a opinião, o juiz venha adotar outra decisão, mas administrativamente é o entendimento do INPI. Então, primeira decisão aqui, sobre concepção abstrata, né?
eu tenho aqui uma metodologia para avaliação de pacotes de software, tá? Que é usado na área de software de biometria, que é usado na área de qualidade de software. Então, a presente patente é uma metodologia para avaliação de pacotes de software que define uma escala onde os avaliadores atribuem notas de questionários que devem ser respondidos pelos avaliadores. A nota do pacote de software biométrico será então determinante para a aferição da qualidade do software. Bom, toda a matéria inclui etapas mentais, como a avaliação feita por avaliadores, sem que se especifique minimamente os meios técnicos para sua concretização, de forma objetiva. Métodos que envolvam unicamente a inteligência humana, mesmo que para uma aplicação prática, não constituem matéria patenteável. As reivindicações de pedido não exigem qualquer meio técnico específico. Então, tudo é na base de responder um questionário. Então, esse tipo de coisa enquadra como concepção abstrata. Outra questão. Plano para operacionalizar o projeto de cooperação internacional intitulado 4 motores para o Mercosul. Caramba! Isso aqui, ou seja, a ideia é transformar o know-how em show-how, transbordando conhecimento e tecnologia pelas cadeias produtivas. Bom, toda essa matéria é um plano, ele não apresenta um objeto dessa forma, um objeto técnico, né? Não se trata nem de um produto, nem de um processo técnico. Não há como ser tratado como invenção ou modelo de utilidade. Como a matéria tratada é um plano, não há possibilidade que seja reproduzida industrialmente, então não tem aplicação industrial. Ademais, as informações presentes no relatório descritivo e no quadro não possuem suficiência descritiva, clareza, enfim, não conseguiu passar. Outra decisão. Método de predição de radiofrequência estima o nível de potência de um sinal de RF em uma determinada região usando lógica fuzzy. Então, estamos aí na inteligência artificial. O método proposto, na medida em que informações de medições geocodificadas como entrada para a lógica fuzzy resolvem um problema técnico, ok, são consideradas invenção. Não é um método matemático. Então, ele usa a matemática, mas a reivindicação como um toda não é visto como método matemático, é visto como uma solução de um problema técnico. E está na área de inteligência artificial. Mais uma questão, método para calcular a probabilidade de um evento ser observado durante a ocorrência de um ou mais eventos simultâneos no sistema, caracterizado pelo fato de incluir a etapa de calcular a dita probabilidade de acordo com uma equação X. Tá? Bom, ele descreve um processo para calcular a probabilidade de disponibilidade de um sistema e não concorrente, considerando a ocorrência de eventuais falhas nesse sistema, dispensando sem necessidade de simulações computacionais. A fórmula calcula as probabilidades matemáticas de ocorrerem falhas na operação desse sistema. Nessa redação, as etapas essenciais e distintas do processo dizem respeito unicamente a procedimentos matemáticos, de como calcular essa probabilidade. Assim sendo, não se trata aqui de empregar uma fórmula matemática para computar um parâmetro aplicado à solução de um problema técnico, e sim na definição de uma modelagem matemática para computar um ente puramente matemático, uma probabilidade. Nesse cenário, entendemos como método matemático. Então, você veja que nós temos casos em que realmente a coisa vai estar numa região de fronteira. Então, nesse caso aqui, como a reivindicação ela não remete a nenhuma referência técnica da aplicação, ele se restringiu a um cálculo puramente de probabilidade, então a reivindicação ficou muito para o lado matemático e acabou sendo rejeitada por método matemático. Então, é importante sair desse universo da matemática para que a reivindicação como um todo seja vista como a solução de um problema técnico. Aqui não conseguiu convencer o examinador que fosse a solução de um problema técnico, da maneira como está redigida. Outra reivindicação, método de localização de cadeias alfanuméricas em superfície de fundo, utilizando sistemas de reconhecimento baseado em imagem, caracterizado por encontrar as cadeias alfanuméricas de fundo, capturar a imagem, filtrar. Enfim, eu tenho uma imagem, eu quero identificar as letras dessa imagem, né? Sistema para identificar letras.
o método proposto no pedido não tipifica a exclusão do artigo 10, pois não resolve problemas exclusivos da matemática, tendo em vista que pleiteia uma sequência de etapas, descreve a funcionalidade alcançada e ademais da presente invenção atende, enfim, foi entendido como um problema técnico. Então, eu pegar uma imagem e identificar as letras dessa imagem, esse problema ele é visto como um problema técnico. Pode ser usado, por exemplo, para eu ler o CEP de uma carta, para eu separar as cartas. Então, tem aí um problema técnico, um problema de reconhecimento de imagens na área de inteligência artificial e seria considerado patente. É isso, muito obrigado, então.